Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos proporciona de nesta manhã desfrutar da comunhão da palavra de Deus. Nesta manhã eu quero debelar um conceito errôneo, equivocado, que existe com relação a uma expressão ser filho de Deus. Ser filho de Deus é uma frase muito usual na língua portuguesa e dá uma generalizada em um conceito que ele é um conceito equivocado quando não está atrelado, embasado na palavra de Deus. Diz a Bíblia, Evangelho que escreve Mateus, capítulo 12, versículo de número 46 a versículo de número 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe, e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Existe uma frase na língua portuguesa que diz, debaixo dos céus, por parte de Deus, até usa essa força de expressão, todos nós somos irmãos. Mas só existe uma forma de alguém ser meu irmão. Deus, como Deus justo, ele não poderia burlar a justiça. Deus, como um Deus de equidade, um Deus íntegro, um Deus verdadeiro, um Deus fiel, ele não poderia, como não pode, burlar a própria verdade. A única condição no meio natural que existe para alguém tornar-se meu irmão é necessário ele preencher, se submeter e ser agraciado por um termo chamado termo de adoção. Esta adoção é um processo pelo qual juridicamente as pessoas são levadas a passarem a fazer parte de uma outra família, não a família biológica. E isso é feito através de um documento que o juiz concede, dando àquele indivíduo, àquela família, a oportunidade de se unirem pelos laços da justiça. E isso, quando acontece, esse novo ser, esse novo indivíduo, que passa a fazer parte da família, ele terá os mesmos direitos, terá os mesmos deveres, ele terá as mesmas oportunidades que o membro biológico daquela família. Quando nós olhamos para o Evangelho que escreve João, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 12, João revela o segredo de ser irmão de Jesus. O segredo de ser meu irmão, que sou servo de Deus. O segredo é, todo aquele que crê em Jesus, crê no Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia revela, no capítulo de número 8 do Evangelho de João, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quando Jesus começa a dizer verdades tremendas, dizer Deus é meu Pai, eu faço a vontade de Deus, os fariseus, eles começaram a dizer, olha, tu está testificando de si mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Mas Jesus, ele sabia o que ele tinha de propósito, ele sabia qual era a missão, e ele diz, no capítulo de número 8 de João, versículo 29, ele diz, aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Para ser irmão de Jesus, aquele grupo que procurou o Senhor, estão aí fora, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. E Jesus diz, quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele diz, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que fizer a vontade do Pai. Jesus, no versículo 29 de João, capítulo 8, ele fala assim, eu sempre faço o que agrada ao Pai. É preciso que, se nós quisermos ser irmão de Jesus, se nós quisermos ser filhos de Deus, é preciso aceitar Jesus como Salvador. Isso não é simplesmente uma atitude figurada. É por isso que no mesmo Evangelho de João, quando Jesus estava agora pregando, exortando, ensinando os próprios fariseus, o grupo mais elitizado religiosamente da época, o Senhor diz no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Muitas pessoas eles vão inaugurar o inferno. Eles vão adentrar a condenação eterna por se auto-iludirem, por se auto-enganarem, pensando ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, é preciso ter nas suas veias correndo o mesmo sangue do Filho de Deus. O sangue que perdoa pecado, o sangue que redime, o sangue que purifica, o sangue que transforma. Esta possibilidade só existe quando nós aceitamos Jesus como Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 36, o Senhor diz, olha assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aquela gente, por ser religiosa, por nascer em uma cultura estritamente religiosa, eles começaram a atrelar ao seu antepassado, que era amigo de Deus, chamado Abraão. E ele diz, nós somos filhos de Abraão. Não adianta dizer que é filho de Abraão, não adianta dizer que é religioso, se as obras não são condizentes, se as obras não afirmam, se as obras não testificam, se as obras não testemunham. E Jesus diz, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. A primeira obra que Abraão fez foi ele sair de uma terra idólatra, Ur dos Caldeus, por causa do nome de Deus, por causa da promessa de Deus. Não tem como ser filho de Deus e permanecer na idolatria. É preciso abrir mão da idolatria. É preciso abrir mão do fetichismo religioso. É preciso entender o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. E isso, a segunda coisa que Abraão faz, a segunda obra, é que ele deixa-se exercitar na fé. A fé não é uma utopia, a fé não é uma superstição, a fé não é uma lenda. A fé é um firme fundamento, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 1, das coisas que não se veem, e a prova, a evidência daquilo que se espera. A Bíblia revela que esses homens, por serem religiosos, eles não queriam agora entregar a vida a Jesus. Quantas pessoas são impedidas de serem salvas? Quantas pessoas são impedidas de sentir o amor de Deus, relacionar com Deus, porque talvez foi criado em um ambiente idólatra, em um ambiente em que as imagens de esculturas, em que os santos, chamados santos, as esculturas, foram a sua vida religiosa, ou foi o seu conceito religioso. Mas é preciso entregar a vida a Jesus, é porque hoje eu já não preciso mais, você não precisa mais de intermediário para poder te conduzir a Deus. O escritor aos Hebreus, no mesmo livro, capítulo 4, versículo de número 16, ele diz, acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Esse achegar com confiança, ele não diz achega com confiança a uma imagem de escultura, por mais religioso que seja, e ele vai te conduzir lá. Não. Muitas pessoas, eles vivem uma vida atrelada aos santos homens e mulheres de Deus. Quando as pessoas veneram Maria como sendo a intermediária, Maria, a única vez que Maria dá uma ordem na Bíblia, ela diz, fazei tudo o que ele quem? Jesus mandar. Esta é a maior ajuda que Maria, a Santa Maria, ela deu para nós. Por isso que, para ser filho de Deus, precisa reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Aquela gente, eles não queriam abrir de mão dos seus conceitos religiosos para transformar em filhos de Deus. É por isso que quando eles começam a dizer, e o Senhor começa a jogar em rosto deles a sua linguagem, o seu comportamento, a sua atitude, as suas motivações, no capítulo 8 de João, versículo 44, o Senhor dá uma palavra muito enfática, muito forte. Ele diz, vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Por quê? Porque o diabo mente desde o princípio, o diabo engana desde o princípio, porque isso é pertinente a ele. Sabe por que muitas pessoas, eles não receberam a salvação? É porque eles preferem acreditar nas mentiras de Satanás. Eles preferem acreditar no seu misticismo religioso. Mas nesta manhã, a palavra que Deus me concede ao teu coração é que lance fora tudo aquilo que é simbólico. Lance fora todas as esculturas e entregue a sua vida plenamente a Jesus Cristo, porque é o único que perdoa o pecado, é o único Salvador que existe. O irmão Lucas, quando escreve livro de Atos dos Apóstolos,
no capítulo 4 e o versículo 12, ele fala: em nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, a não ser o sangue de Jesus, a não ser o nome de Jesus. É fato. Essa expressão da palavra, ela está atrelada ao grande amor de Deus. Quando o Senhor aplica a nós o termo de adoção, agora nós temos herança eterna, nós temos morada no céu. Por isso que João revela palavras de Jesus, capítulo 14, versículo 1 do Evangelho, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando o Senhor acha guarida no teu coração, quando o Senhor passa a morar no nosso coração, a nossa vida é transformada, porque recebemos o termo de adoção, pelo qual podemos dizer: Deus, de fato, o Senhor é o meu Pai. De fato, eu tenho uma herança. De fato, eu tenho uma esperança. De fato, eu tenho os direitos que transcendem para a eternidade. Mas é preciso entregar a vida a Jesus por completo. E isso não é só de palavras. No livro de Romanos, no capítulo 10 e o versículo de número 10, a expressão da palavra diz: tem que crer com a boca, tem que confessar com a boca e tem que crer com o coração. Nesta manhã eu quero te convidar a uma decisão profunda de receber Jesus como Salvador. E Ele vai perdoar o teu pecado, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida e você terá a garantia da vida eterna. Porque o Filho, Ele concede a vida eterna àquele que crê. Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque, Senhor, somos filhos do Senhor, por um ato de fé, um plano de adoção. Nós não merecíamos, não tínhamos direito, fomos gerados em pecado nos concebeu a nossa mãe, segundo a tua palavra. Mas o Senhor deu o poder de serem feitos filhos do Senhor, aqueles que creem em Jesus. Eu creio no Senhor como Salvador, continuo crendo. E essa pessoa que nos assiste e que já caminhou de igreja em igreja, de religião em religiões, e não encontrou, Senhor, a verdade, mas que nesta manhã ela possa ter um encontro com esta verdade absoluta da tua palavra e ter a vida transformada para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado por Deus.